Tema da mensagem essa noite, hoje é o quarto domingo que a gente trabalha a respeito sobre família, e o tema da mensagem essa noite é resolvendo conflitos familiares. Resolvendo conflitos familiares. Quando nós falamos a respeito de conflito, nós estamos falando a respeito da falta de entendimento entre duas pessoas ou mais partes, né? E hoje nós estamos vivendo uma geração de gente cheia de conflitos, né? Essa é a nossa geração, né? Quer ver? Vai colocar Humberto pode colocar um slide ali. Olha aí, ó. Hoje, né, os jovens, tem muitos que se você chegar ali e perguntar para eles assim, o que é PEC 241, ele não sabe. Mas nós estamos lá, né? Usa a expressão ocupação, na verdade isso é uma invasão, né? Mas estamos lá, não estou entrando nem aqui no mérito do certo e do errado. Estou dizendo que nós estamos vivendo uma geração de pessoas que estão em conflito, né? Há um choque de geração. Hoje, se eu chego e comento com um adolescente a respeito de, um exemplo, Ayrton Senna, né? Ele não sabe o que a gente está falando. Na nossa mente a gente sabe, né, aqueles domingos de manhã a gente tem ideia, mas hoje eles não sabem. Se nós chegarmos hoje e mostrarmos essa imagem, né, para um adolescente, você vai lembrar bem disso. Você sabe o que é isso? Que nós brincávamos. Mas hoje é outra realidade. Hoje a realidade é essa daqui, né? É outra. É outra. Há um choque de geração. Há conflitos na geração, né? Há um conflito até no nosso coração de expectativa que nós criamos no começo do ano. Sabe aquelas promessas, aqueles votos que a gente faz de ano novo, né? Daí a gente vai percebendo que vai chegando no final do ano e a gente não fez nada. E a gente prometeu que a gente ia ler a Bíblia nesse ano, né? Aí chega agora, a gente já não sabe mais nem desse assunto, a gente não fala mais, né? Aí vai passando os meses, né? Chega, eu lembro que o mês de agosto, as pessoas falam assim, esse mês de agosto não passa, né? Mas o mês de setembro vai ser o mês da bênção. Aí chega o mês de setembro e não foi do jeito que a gente queria, mas daí vai ser o mês de outubro. E daí o ano vai passando. Aí chega em dezembro, daí a pessoa está frustrada, que não aconteceu nada daquilo. E há um conflito no nosso coração. Há um conflito nas igrejas, né? Há um conflito na forma de lidar com várias situações. Igual aquele pastor dois pastores que de um rapaz, e então ele falava assim, sai, e o outro falava assim, está amarrado, e o outro sai, está amarrado. Daí o camarada olhou e falou assim, o diabo olhou e falou assim, vocês decidem, ou sai, ou amarra, você entendeu? Há um conflito até nas igrejas, você entendeu? Em como usar, em como fazer, mas há um conflito no nosso coração, que é o conflito existencial, que é o conflito: quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Há um conflito. Nós fazemos essas perguntas para nós. Qual que é o propósito? Qual que é o propósito de tudo? As pessoas têm. Mas eu quero tentar ir com os irmãos no ponto-chave. Na verdade, o nosso conflito é o conflito da raça humana. É o conflito do Éden. É o conflito do pecado. É o conflito das consequências do pecado, da desobediência, do medo de colocar a culpa no outro. E com isso, com a entrada do pecado, isso afetou todas as áreas da nossa vida. Inclusive os relacionamentos. E é por isso que nós temos conflito no relacionamento. Porque nós temos um conflito com Deus. Porque nós temos um problema com o pecado. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 2.
Filipenses capítulo 2. Do versículo 1 ao versículo 4. Filipenses capítulo 2. Pode colocar, vai ter ali nos slides também, caso alguém não esteja com a Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Rapidamente. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta de Filipenses, no capítulo 1, ele fala a respeito que ele estava sofrendo perseguições externas, né? Ele estava passando por lutas, por desafios. E ele diz então para os irmãos, neste momento de lutas externas, nós precisamos estar unidos. No capítulo 2, o apóstolo Paulo ele vai começar a falar dos conflitos internos, ou seja, dentro da igreja. Não era mais perseguição de fora, era as dificuldades dentro da igreja. Havia naquela igreja de Filipos 2 irmãzinhas. No capítulo 4 ele vai falar, uma chamava Evódia e a outra chamava Síndique. E elas estavam brigando dentro da igreja, né? Estava tendo alguma discordância lá. E é interessante que Evódia significa fragrância agradável, né? Bem, de fragrância agradável ela não tinha nada, né? E então o apóstolo Paulo ele traz algumas exortações para nós, como resolver os conflitos de modo geral. E aqui nós vamos aplicar para a família, tá bom? Como pensar aquilo que Deus quer que nós pensamos a hora que nós estamos em um embate no lar, em um conflito, né? E as duas exortações são as seguintes. A primeira, ele diz assim: estar em Cristo produz unidade. Do versículo 1 ao versículo 2. O que significa isso? Significa que aqueles irmãos daquela cidade, eles já gozavam, se deliciavam do relacionamento com Cristo. Ou seja, eles não eram mais inimigos de Deus, eles eram amigos de Deus. E então, sendo amigo de Jesus e amigo de Deus, eles tinham todos os recursos para poder lidar com todas as situações. Eu não sei o que eu faço. Não, se nós já estamos em Cristo, nós sabemos como lidar. E então nós devemos viver de modo harmonioso, que ele usa a expressão aqui, ou seja, unidos em espírito. O apóstolo João, quando ele escreve a carta no capítulo 17, do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20 e 21, Jesus ali está fazendo uma oração, e Jesus diz ali que Jesus já orava por aqueles que viriam a crer, ou seja, Jesus orou por nós, e Jesus orou para que nós fôssemos né? Viver em unidade. Conta-se a história de um homem que ele visitava um hospício, e o enfermeiro mostrava pacientemente vários setores daquela casa. E intrigado, né, com a diferença entre o número de funcionários e os enfermeiros que viviam ali, o visitante perguntou: vocês não têm medo que esses internos agridem vocês? Afinal, eles são em números muito maior. E o enfermeiro respondeu: não, ninguém aqui precisa ficar com medo. Os loucos nunca se unem. Lugar de desunião é outro lugar, não é na família. Aqui é no hospício, né?
O mundo, nós já sabemos disso, é um mundo desunido, esse mundo que nós vivemos. É um mundo desunido. Isso acontece por quê? Porque as pessoas não resolveram. Não é que as pessoas não resolveram as suas lutas consigo mesmo, com os outros. Você já viu essa conversa? Resolve com o outro. Resolve consigo mesmo primeiro, né? Você precisa se resolver. Não! A nossa questão e a questão das nossas lutas com o próximo é por causa do nosso relacionamento com Deus. É por causa que nós não estamos resolvidos com Deus. Porque quando nós estamos resolvidos com Deus, quando nós entramos nesse processo de reconciliação com o Pai através de Jesus, nós conseguimos resolver. Não é que não vai haver conflitos, sempre haverá, mas nós conseguiremos resolver. Por quê? Porque nós já nos resolvemos com Deus. Infelizmente hoje a gente vê que grande parte dos lares vivem em pé de guerra. As pessoas, elas não se aguentam. Infelizmente, algumas igrejas, para não dizer muitas, vivem em ambiente não de paz, em ambiente de guerra. Eu estava ouvindo uma especialista falando a respeito de divórcio, e dizem que a maioria dos divórcios acontece depois que as pessoas retornam de férias. Eu fiquei pensando, de onde que ela vai chegar, Porque as pessoas, elas não convivem mais, elas não mais se aguentam. Então elas arrumam várias coisas para se fazer e a família não fica mais junta. E daí elas falam assim, agora nós vamos dar a última chance, nós vamos sair de férias, a gente vai viver um pouco junto, E daí a hora que elas começam a viver junto, e daí o que acontece? Elas não convivem no dia a dia. Aí tem briga, e a hora que retorna, porque as pessoas não se resolveram com Deus, com Jesus. Uma certa pessoa disse assim, viver com Deus no céu é a glória. Se relacionar com as pessoas aqui na terra é outra história. Mas na verdade, a palavra de Deus, ela nos diz em Salmo 133, versículo 1: quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. União. Estar em Cristo produz união. Aí você fala assim, pastor, eu achei muito legal essa ideia. Isso é verdade mesmo, sabe? Eu acho que está certinho. Está escrito na Bíblia aí, Está certinho, mas o senhor não sabe a peça que tem lá em casa. O senhor não conhece o meu marido, o senhor não conhece a minha esposa, o meu filho, minha filha, Isso é que o senhor não conhece. Bem, eu não conheço mesmo. Mas Deus conhece melhor que você. Bem melhor que você. E o Deus que conhece melhor que você, olha o que Ele diz. Ele diz para a gente assim: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Deus, Ele diz para nós fazermos a nossa parte. Deus não espera de você o que é obrigação do outro. Não, mas o outro não. Deixa o outro. E você, que depender de vós, tem de paz. Isso depende de você. Por isso que os antigos já diziam, quando um quer, dois não brigam, Não é versículo, mas é uma realidade. Então, meus irmãos, não há como ter união sem envolver Jesus Cristo no meio. Porque a gente precisa passear. Porque a gente precisa comprar isso. Porque a gente precisa. Quando a gente tiver isso. Não, é quando tiver Jesus. Entendemos? Quando tiver Jesus. Vamos para a segunda exortação. Nós vimos o versículo 1 e o versículo 2. A segunda e última, O versículo 2. Versículo 2 não. Do versículo 3 ao versículo 4. A segunda exortação que Paulo ele diz a respeito de conflitos daqueles irmãos. Ele diz assim: a humildade busca o bem-estar do próximo.
O segredo de andar em união, ou seja, de resolver conflitos, é uma atitude pessoal de humildade. Quando ele usa essa expressão humildade aqui, ele está dizendo que é o reconhecimento de nossa insuficiência pessoal e somente da poderosa suficiência de Deus. É que eu, humanamente, não tenho nenhuma qualidade para resolver nada, para fazer nada. E nem para julgar as pessoas. Eu, humanamente, não posso fazer isso, né? E então, quando eu assim faço, eu busco o bem-estar do outro, não de si mesmo. E ele usa a expressão aqui, considerando, né? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. É um julgamento consciente. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que nós devemos olhar para o outro no sentido que o outro é superior. Não estou falando aqui de mandar, não. Estou dizendo de se colocar numa posição inferior. Daí, e se eu fizer? Aí o fulano vai arrebentar a boca do balão, porque, né, é isso que ele está querendo. Mas daí o que ele está dizendo é o seguinte, é que no meio da irmandade e aplicando para a família, é que todos fazem isso. Então, a partir do momento que eu considero a irmã superior, mas ao mesmo tempo a irmã me considera superior. E todo é isso que ele está dizendo. Quando nós olhamos para essa expressão humildade, e no versículo 6 e versículo 8 do capítulo 2, ele usa o exemplo de Cristo. Qual foi o exemplo de Cristo? Que estava em sua posição privilegiada no céu, e ele veio aonde? Veio até a terra e assumiu a natureza de homem e a natureza de servo. Né? Nós precisamos nos colocar na posição de servo. É assim que se resolve o conflito. Quando nós nos colocamos na posição de humildade. Conta-se a história. Eu creio que essa aqui é história, que essa aqui é conto. Mas se for verdade é muito interessante também. De uma princesa muito bela e sensível, que apesar dela tinha vários pretendentes, essa princesa. E ninguém pedia ela em casamento, porque ela tinha um problema. Ela era esquecida. No entanto, não era de tudo que ela se esquecia. Na verdade, ela se esquecia apenas de uma coisa, que ela havia se apaixonado no dia anterior. A princesa, né? Isso obrigava os rapazes a ter que conquistá-la todos os dias, né? Apesar dessa tarefa não ser muito difícil, né? Pois ela se apaixonava com facilidade, eles tinham medo. Não, eu conquisto hoje, amanhã tenho que conquistar de novo, né? E então, finalmente apareceu um pretendente muito determinado, né? E ele se casou com ela. E quando eles fizeram 5 anos de casamento, o rei fez uma grande festa. E ao ver a sua filha feliz e radiante, mais linda do que nunca, ele perguntou para o rapaz. Ele falou assim, e aquele problema da minha filha, né? Que ela é esquecida e tal, né? Vocês estão conseguindo superar, né? Essa crise, esse conflito, né? Não tem atrapalhado o casamento de vocês? Daí ele disse, não, meu rei. Pelo contrário, ter que reconquistá-la todos os dias não é um problema, é uma bênção. Entendeu? Essa é a força do casamento. Com o pecado de Adão, aquilo que era para complementar, virou competição entre homem e mulher. É cada um dentro do lar buscando os seus próprios interesses a qualquer custo. O que eu vou ganhar nessa relação? Não existe o que eu vou doar aqui. Aí surge aquela máxima. E as pessoas dizem assim, mas o senhor não sabe, eu já fiz tanta coisa e essa pessoa não me fez nada.
Aí a minha pergunta é, com que interesse nós fizemos? Porque se foi com humildade e com o bem-estar do próximo, nós provavelmente não estaríamos reclamando. Nós estaríamos louvando a Deus. Porque ao invés de reclamar por aquilo que nós não recebemos, nós estaríamos louvando a Deus por aquilo que nós estamos fazendo pelo bem do outro. Deu para nós entendermos, irmãos? Não estou dizendo que não é bom receber. Não estou dizendo que nós não devemos, né, elogiar. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que essa geração, ela é uma geração que não tem nada a ver com Cristo, com o cristianismo da doação. Ela tem a ver com a geração do egocentrismo. É uma geração que se concentra naquilo que eu fiz e eu tenho que ganhar. Por isso que o João, quando ele veio antes de Jesus e ele estava preparando o caminho para Jesus, se eu não me engano, em Marcos capítulo 1, versículo 17, ele diz assim: eu não sou digno de desatar, de desamarrar as sandálias de Jesus, eu não sou digno disso. E em João 3:30, ele diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. A humildade, ela faz a gente buscar o bem-estar do nosso cônjuge, do nosso filho. E a gente quer ver o outro crescer, quer ver o outro bem. Às vezes a gente vê relacionamento onde se o outro está saindo bem, já, né? Não, quem ganha são todos. São todos ganham, né? Filhos, vendo crescendo, elogiando e participando, né? É esse tipo de evangelho. É assim que se resolve o conflito. São princípios aqui, tá? É o princípio de querer ver o bem do outro. A gente convive com pessoas que, né, com tristeza e com alegrias, né? As pessoas que chegam e compartilham, puxa, isso aconteceu comigo, que bom. Talvez comigo nunca vai acontecer aquilo que aconteceu com o meu irmão, com a oportunidade que o outro teve. Mas graças a Deus, foi para ele, é para ele, que bênção! Graças a Deus, é assim no lar, irmãos. É assim no lar também. Então, vamos buscar o bem-estar do nosso próximo. Amém? Eu quero partir para a conclusão, né? Paulo, ele usa aqui que nós devemos, Jesus Cristo é o exemplo, né? E então ele diz que aqueles irmãos dessa igreja de Filipenses, com o coração transformado, buscando, né, estar em Cristo e produzindo unidade, produzindo o bem-estar do outro, o resultado daquilo seria que o Evangelho iria progredir, que pessoas seriam alcançadas pelo Evangelho, tá? Não por esse marketing que a gente vê aí, né? Por esse inchaço de igreja, pelo Evangelho, né? E é através disso, é através da unidade, é como nós resolvemos. Não é que não exista conflitos, eles vão surgir, mas é como nós resolvemos, tá? E não adianta nós nos esquivarmos. Tem gente que se esquiva, né? Vai ali e está fingindo que não está acontecendo. Como também tem gente que gosta, né, de uma briga, né? Procura, caça. Você já viu? Tem gente que tudo que acontece de briga, o nome está lá. Né? Não é disso que eu estou falando. Estou falando que eles vão surgir. Mas se nós estamos em Cristo, se a nossa preocupação está com um coração humilde e procurando o bem-estar do outro, se o nosso exemplo é Jesus, tenha certeza disso. Isso vai salvar outras vidas, além das nossas. Amém? Eu quero colocar aqui um slide que diz assim: uma família unida supera qualquer obstáculo que aparecer
pela vida. Qualquer um. E o meu desejo para os irmãos, para os casais, para todos nós, todos os nossos relacionamentos, é que nós, para a igreja, é que nós estejamos sempre unidos. Que nós vamos superar qualquer obstáculo. Tá? Essa geração é uma geração descartável. Né? Tudo é muito rápido, né? Eu uso um copo, jogo fora. E as pessoas estão fazendo isso com relacionamento. E não é assim. Não é assim. Então, que nós possamos superar os obstáculos através da unidade. Às vezes nós não vamos pensar como o outro. Nós não precisamos nem querer que o outro pense como nós. Você já viu? Às vezes a gente quer ganhar, né? Não. Mas nós precisamos estar unidos. É para cá que nós estamos caminhando. Para cá. Vamos juntos? Vamos. Então é para cá. E vamos superando todas as barreiras. Amém? Fiquem firmes nos seus lares, com filhos, com filhas, com esposos, com netos. Fiquem firmes, superem os obstáculos. Não desista, não desista, não desista dos relacionamentos. Vamos orar por nós? Vamos orar pelos nossos lares, pelas nossas casas. Vamos nos colocar diante do Senhor e de que Deus tenha misericórdia de nós, para que Jesus Cristo seja o nosso exemplo. Às vezes as pessoas estão procurando exemplo fora. Esse tempo atrás um casal se separou da televisão, mas eles se separam. Eles não são nosso exemplo, irmãos. Nosso exemplo é a palavra de Deus. Não é este mundo nosso exemplo. Jesus, nós estamos aqui, Pai, com muito temor no coração, ó Deus. Nós queremos agradecer pela unidade que o Senhor tem dado para esta igreja, ó Pai. Nós queremos orar, ó Deus, por cada um dos relacionamentos aqui, ó Deus. Nós sabemos que há conflitos, ó Pai. Há conflito nas nossas casas. Mas nós sabemos que em Jesus, tudo pode ser superado. E nós acreditamos na Tua palavra, ó Deus. Nós acreditamos na Tua palavra. Nós queremos ficar felizes com aqueles que estão à nossa volta quando eles estão bem. Nós não queremos ter inveja, ó Pai. Nós queremos ficar felizes. Nós queremos que a nossa casa seja uma casa de bênção. Casa de bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém.